Fala, Paulo. Bom dia, Liel. Bom dia, tudo bem? Maravilha, graça e paz. Tudo bom, né? Tudo bem, caminhando bem. Estamos Mas recebendo nossos amigos aí. muito bom encontrar com você. Sempre bom. Para mim é um prazer, uma É, honra sempre, Paulo. é. E aí, como é que estamos terminando julho? Pois é, rapaz, assim, eu acho que, como eu tenho falado, né, a gente já falou aqui, estamos vencendo essa glacial aí, né? Eu acho Sim, que é uma, é uma nova era. Eu acho que seria até bom a gente conversar um pouco sobre isso. A gente tem sim, falado bastante aí entre eu e você, né? Conversado com outras pessoas. sim, Eu creio que o que mais tem me inspirado, assim, me feito pensar, né, é sobre esse tempo, assim, que não é uma transição de hábitos, né, de estruturas. Eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam aprender, e para nós, né, a gente precisa refletir sobre isso, é que um novo ser, né, tem que certo, emergir dessa situação. Não é simplesmente, não está mudando as condições, né? sim, As circunstâncias, está mudando as condições da pessoa, né? Ou seja, sim, as pessoas vão ter que refletir que tipo de gente, né? Que tipo de pessoa sim, vive nesse ambiente. Eu acho que há um texto do apóstolo Paulo, né? Que eu creio que se aplica muito bem a essa situação, que ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esse sim, esquecendo é literalmente deixando, né? É como uma semente que tem que deixar sua casca, né? Sua palha. sim, sim, Depois que a semente ela apresenta o seu germe, né? Aquela palha ela vira um adubo, né? Ela vira uma substância incorporada no solo ali, ela até faz parte do processo, mas ela não define o processo. Eu acho que eu tenho refletido muito sobre, eu tenho enfrentado essa situação buscando definições de pessoa, né? sim, Quais as características que precisam ser percebidas, né? De que maneira a gente precisa se conscientizar da pessoa que emerge, né? Que se certo, levanta. Então, acho que é um momento assim de muita força, né? Muita latência, muita vibração. Eu acho que nós não sim, podíamos estar olhando isso como uma privação, sim, mas como um instante em que a humanidade está vibrando. Né? É uma sim, vibração sim, para um emergente, para uma coisa que precisa certo, emergir de toda essa situação aí. Então, é nesse sentido. Eu acho que a gente tem falado muito, né, Léo, sobre isso, sobre a questão da sim, espiritualidade sim, trabalhada no meio sim, acadêmico, né, no meio sim, científico. Eu acho que mais do que nunca ficou evidente que apenas com ciência, né, apenas com estruturas de governo, sim, não é possível sim. vencer desafios como esse, né, vencer situações como essa. Ou seja, eu acho que Você mais acha que... nunca, lógico, né, isso sempre existiu, Sim, sim, mas eu acho que sim, agora de maneira assim global e publicitada, né? Uma forma assim que eu acho sim, que todo mundo fica indesculpável, né? sim, E a espiritualidade, não a religiosidade, a sim, religiosidade o homem sempre conviveu com ela, né? Mas eu sim, acho que nós não temos mais desculpas para continuarmos apenas religiosos. sim, Então, eu acho que a espiritualidade decididamente, definitivamente, ela entra sim, aí no ambiente da discussão científica, né, como elemento essencial de enfrentamento, de formação da pessoa. Eu acho que é o grande momento de todos nós discutirmos a pessoa no seu todo. Né? Eu acho sim, que mais do que nunca a discussão holística, a discussão do homem, corpo, alma e espírito sim, é relevante. Então é desse modo, né? Assim, é nessa perspectiva que eu tenho
enfrentado tudo isso. Eu acho que... Entendi. Né? Paulo, nesse sentido, dá a impressão que nós sempre estamos querendo que as situações sejam adaptadas ao nosso jeito de ser, ao invés de a gente ter uma nova interpretação da situação que enfrentamos. Hoje eu estava lendo, e aí eu quero que você nos ajude a pensar nisso. Pedro Calçade viveu lá pelo ano 1560, e ele falando assim: a fé ou a espiritualidade é o intérprete de Deus. Sem os esclarecimentos que ela dá, não entendemos nada da linguagem das criaturas. É uma escrita em cifra, um aglomerado de números, onde só vemos confusão. Ou seja, nós precisamos de uma espiritualidade, uma fé, que nos dê condições de encarar novas situações e novos desafios com uma postura bonita. É mais ou menos por aí? Exato. Eu até estava escrevendo um pequeno texto agora, de umas reflexões que a gente quer fazer em torno da fé. E é curioso, Eliel, que quando Jesus estava aqui entre nós, né, e nos iluminando, né, porque Jesus vem nos iluminar o entendimento a respeito do que é esse homem, né, de quem é esse homem espiritual, pleno. Eu até digo, sabe, assim, Eliel, que a gente é tão religioso que a gente viu Jesus pelo espectro da religiosidade. A gente atribui a ele feitos extraordinários, né? Isso. E não feitos sobrenaturais. Então, quando você diz que Jesus é um extraordinário, ele não me inspira a ser uma pessoa como ele. Então, é como se ele me substituísse na minha responsabilidade com a vida. Então, é como se todo momento que eu tenho um desafio, eu vou chamar Jesus para me substituir. E isso, quando aconteceu uma situação como essa, né, Jesus repreendeu os discípulos severamente. Ele estava dormindo no barco, tinha uma tempestade, e Jesus lá estava dormindo. Tipo assim, os discípulos eles resolvem. Então ele podia dormir, mas parece que a gente não quer deixar Jesus dormir, né? Jesus dormindo nos incomoda. Eu acho que toda a nossa religiosidade é para manter Jesus acordado, né? Então ele não dá sossego. Então, eu acho que eu comentei com você, Paulo, no começo do semestre, eu tive que ir 2 vezes ao cemitério, né? E aí, pensando naquela ideia, né? Senhor, vem aqui, Senhor, nos leva para casa e tal. Aí eu cheguei no cemitério, o pessoal faz um Jesus em cima do túmulo. Agora ele tem que vigiar o cadáver. Pois, então, assim, é uma coisa que não, entendeu? Não termina, né? Então, é uma coisa assim muito... ou seja, a gente não está aprendendo a ser como Jesus, né? A gente está aprendendo a transferir todas essas responsabilidades para ele. Então, porque a gente não estava acostumado a ver um homem pleno, né? Então, a gente não pensa que Jesus é o homem de Deus na sua plenitude. Então, a gente pensa que Jesus é o substituto do homem e não o homem na sua plenitude. Então, a gente, em vez de ser inspirado pelo seu sobrenatural, a gente fica acomodado no seu extraordinário. Então, a religiosidade, ela ganha-se... Ela é uma coisa extra da nossa ordem. Ela não é o que determina a nossa ordem a partir de um sobrenatural. Então, é que a religião é uma extra-ordem. Se der tempo, e dependendo do aperto, a gente vai para a religião. Eu estou dizendo isso porque quando Jesus fala da incredulidade, a pessoa que ele usa para falar do incrédulo é o fariseu, que era o símbolo da religiosidade. Então, a incredulidade para Jesus não é a ausência da crença, é a crença colocada de forma extraordinária, fora do seu contexto de ciência. Então, ela não é uma fé que produz conhecimento, ela substitui o conhecimento. Então, ela entra como uma extra-ordem.
Sendo que a fé seria para colocar em ordem todas as coisas, para que todas as coisas funcionassem na sua perfeita harmonia, e não para que se fosse uma crença que nos traveste de um ser extraordinário, né? Quase que um ET. Não. A fé não é para formar um extraterreno. A fé é para formar o verdadeiro terreno, né? É a vontade de Deus na Terra, o habitante da Terra. O profeta fala sobre isso. A gente sentiu dores, mas no fim não pariu terrenos. Então, acho que a gente está querendo parir extraterrenos, entendeu? Alguma coisa fora de ordem. Então, fica. Tanto é que é assim, né? Que Jesus entra no nicho lá no panteão das divindades gregas ou ocidentais, né? Então, Jesus pode ser confundido com Hércules, né? Com sei lá, como até com a própria Diana, né? Zeus, qualquer um. Como pode ser confundido também com um Superman, né? Com um Hulk, né? Uma coisa assim que ela é um Homem-Aranha, ele tem poderes extraordinários, né? E não uma mente sobrenatural. Então, Jesus é alguém que vê além daquilo que naturalmente poderia ser percebido. Ele é um sobre o que naturalmente se percebe. Então, Jesus é o absoluto da ciência e da espiritualidade. Porque ele nos ajuda a ver além do que naturalmente se percebe, do que naturalmente poderia ser percebido. E aí ele fala, olha, fujam do fermento da religiosidade farisaica, desse estereótipo religioso que não se conecta com a terra, mas que está sempre transferindo para Deus toda a responsabilidade. Então, tanto é que o fariseu ele era o representante de um Deus que cobrava, mas que não comungava. Então, para o fariseu era muito conveniente essa situação. Para o religioso, essa situação é uma situação conveniente, né? O religioso ele não tem que ter ordem científica, né? Basta ter ordem religiosa. Então, ele fica imune, ele fica isento de responsabilidade, porque ele não tem que ter responsabilidade, ele só tem que ter divindade, ele só tem que ser o representante divino. Então, ele não tem que passar pela vida nos seus percalços, né? Ele é o homem que acorda Jesus, para que Jesus venha fazer por nós. Ele é aquele que eu vou lá acordar Deus e ele vem resolver o nosso. Tá dando uma travada aí, Paulo. Vamos ver se volta. Essa realidade. E ele diz assim: voltamos aí, você está me ouvindo? Voltou. Ok. Então Jesus ele repreende isso, né? Ele diz assim: homens de pequena fé. Então essa coisa extraordinária, ela não é uma grande fé. Ela é a forma mais estereotipada da incredulidade. Essa coisa que separa, né? Essa coisa que separa, que distingue, que cria o extraordinário, né? E não o que revela o sobrenatural. Então, a espiritualidade é para revelar um sobrenatural e não para criar um extraordinário religioso. E isso até é severamente repreendido. Então, essa dicotomia que se criou, essa separação entre fé e ciência, ela é repreendida, né? É como se Jesus dissesse: não, vocês sabem, vocês têm como dar ordem para o mar. Isso faria parte da sua fé, né? E isso teria que fazer parte da nossa fé.
e do nosso entendimento. Eu creio que aí é que está. Eu acho que essa situação toda que a humanidade está vivendo, Léo, é para emergir esse novo homem. Sim, Né? sim. É para emergir esse homem cada vez mais aperfeiçoado. E vou até dizer uma coisa, sabe assim, como cada vez que a gente passa por algumas coisas, a gente se prepara para coisas ainda maiores e mais graves. Eu creio que Sim. na infinita misericórdia de Deus, tudo que nós estamos vivendo hoje em dia nos prepara para dramas mais graves e não para situações mais confortáveis. Eu acho que no cenário da humanidade, tudo que está acontecendo hoje é um alerta, é uma advertência de Sim. que qualquer mal, qualquer dificuldade que a humanidade venha a sofrer no futuro, há um risco de que seja sempre mais abrangente, mais desafiador. Então, Deus vai nos permitindo enfrentar nossos desafios de forma homeopática, que é aperfeiçoado. Eu acho que vem dia, não é uma profecia negativa, né? Não é um vaticínio da tragédia. Mas eu acho que, historicamente, para situações que podem se tornar mais graves, né? Qualquer situação que venha a ser mais grave, haverá um ser humano preparado. Aproveitar esse momento agora para encontrar essa pessoa, né? Encontrar nós mesmos aperfeiçoados nesse entendimento. Perfeito. Ô, Paulo, aproveitando essa fala sua aí e a fala anterior, é por isso que às vezes o religioso gosta muito de Deus e não quer a relação com o Pai, porque Pai tem uma vontade, Pai tem diretrizes, Pai quer trabalhar o caráter, Pai quer relação. A divindade, em tese, que é a oferta, né? Em tese, a divindade está atrás de sacrifício. Aí é mais fácil você correr atrás do extraordinário, é mais fácil você correr atrás do. Eu digo que não é nem milagre, é da magia, né? Você corre atrás da magia, da salvação, né? Da fuga da responsabilidade, porque você não quer um pai que te conduz, que te transforma, que tem uma vontade, que te guia. E Você acha até que é por aí? isso, né? E mais do que isso, é porque, como divino, cria-se uma hierarquia. Então, ao criar uma hierarquia, eu tenho um único em pleno contato com ele. Então, eu tenho um exclusivo. E quando a Bíblia fala de Jesus, ela fala de que ele era esse unigênito que se tornou primogênito. Né? Então, como pai, o grande desafio nosso é que, como pai, nós temos outros irmãos. Então, a relação ela é compartilhada. Né? Como divindade, ele pode ser o meu exclusivo. Eu posso alegar que eu é que eu consegui acordar ele sem ser fulminado. Eu é que sei como é que acorda Deus para ele funcionar. Então, eu creio que os religiosos gostam da divindade porque também criam essa exclusividade. Criam esse direito sobre Deus. E aí não tem que desafio, inclusive não está na nossa relação com Deus divina ou paterna. Está na relação com os irmãos. Como Deus, eu não tenho irmãos. Como pai, eu tenho irmãos. É relacionar com os irmãos. Jesus fala isso para Pedro. Fala, Pedro, você não tem dificuldade de se relacionar comigo, você tem dificuldade de se relacionar com seus irmãos. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade da paternidade de Deus é que você tem que ter contabilidade com os seus irmãos. E aí eu acho que é que lasca o negócio. Por isso que o religioso ele gosta do divino, porque ele não tem que prestar contas para ninguém, ele não é contábil. Tanto que o primeiro resultado, né, a primeira sequela, a primeira consequência de um ato religioso foi o assassinato do irmão. Então, a primeira vez que a religião se revelou na sua forma elaborada, né, no seu rito, na sua liturgia, ela matou o irmão. Então, o Caim, ele não matou Deus.
A religiosidade não mata Deus. E também ela não consegue matar o pai, mas ela se livra do pai matando o irmão. Então, a preferência por Deus mata o irmão. Então, eu nunca vou conseguir matar o pai, porque Deus é pai. Mas eu posso matar o irmão para ficar só com Deus. Essa é a parábola do filho pródigo, né? Porque a parábola do filho pródigo, ele diz assim: vem celebrar com o seu irmão. E o filho pródigo diz: não, esse teu filho. Ou seja, o filho mais velho está dizendo assim: eu não posso matar o pai, mas eu posso matar meu irmão. Então ele passa a ser filho só seu e não tem que ser meu irmão. Então eu creio que essa é a dificuldade, né? A religiosidade, o serviço, o rito religioso. Há uma preferência pela divindade, porque aí eu tenho que prestar contas só a Deus na expectativa de que ele reconheça o meu esforço. E eu não tenho que abrir minha intimidade com o meu irmão. Então ela é estéril, né? Eu creio que essa é a dificuldade. O religioso prefere isso porque ele pode pôr uma capa sobre a sua podridão. Por isso que Jesus diz: olha, fujam do fariseu, porque ele cria uma personagem em cima do seu fétido, do seu podre. E aí o podre dele não está escondido para Deus, mas está escondido dos seus irmãos. Como ele não tem irmãos, ele só tem devotos, então ele consegue manter sua capa e ninguém vê os seus podres. E é isso que vem acontecendo, né? Você cria uma hierarquia religiosa e ninguém vê a sua intimidade, ninguém conhece. E aí é o que Jesus fala. Então, vai lá no seu lugar mais secreto e fala com o seu pai a respeito dos seus irmãos. Então, Pai nosso, pão nosso, pecado nosso, tentação nossa. Então, a oração do Pai Nosso não era para aprender a falar com Deus. A oração do Pai Nosso era para poder, em falando com Deus, lembrar dos irmãos. Então, já que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, a tentação é nossa. E eu acho que é isso que o fariseu não quer, né? Ele quer a divindade, porque quando ele chega lá na presença de Deus, ele só tem que falar dele mesmo e dizer: ó Deus, se o Senhor não me atrapalhar, eu continuo aqui enganando os devotos aí, né? Depois a gente se acerta. E aí, eu acho que a expectativa do religioso, porque tem gente que fala assim: mas gente, será que o religioso não tem medo, né? De que Deus sabe, né? Que ele não presta, né? Mas eu acho que o religioso ele não pensa assim, ele não pensa que Deus vai ver o quanto que ele não presta. Ele acredita piamente que ele é melhor do que o outro. Então, como ele não tem irmãos, ele fala lá no dia do juízo: eu só não tenho que ser o último, eu tenho que ser o primeiro, né? Então, tipo assim, Isso é tão fato, Paulo, que diz que na época de Jesus o pessoal computava, né? Ações positivas e negativas, né? exato. Ou Então, seja, é uma questão de relação de crédito e débito. Então, tipo, é, na hora lá, eu vou ser comparado com alguém, eu só não tenho que ser o último. Então, mas aí Jesus vem e diz o contrário, fala assim: não, se você fosse irmão, você seria o último, né? Então, tipo assim, Deus, como eu sou filho e sou irmão, me deixa por último. Aí, mas o fariseu vai dizer: não, Deus, já que eu não tenho irmãos, me escolhe primeiro. Então, assim, me paga primeiro, me remunera primeiro, depois o resto é que se lasca, eles não são meus irmãos. Mas se a gente fosse irmão espiritual verdadeiro, a gente diz: Deus, pode me deixar por último. Primeiro o Senhor faz passar meus irmãos. E aí, como eu tenho certeza de que eu sou filho, eu fico por último. O Caim pensou diferente. Não, eu tenho que ser o primeiro. O Pedro pensava diferente. Ele diz assim: Malco não é meu irmão. Malco é o perseguidor do meu Deus. Então, deixa eu fazer uma média com meu Deus, atacando um perseguidor dele. Quem sabe ele me escolhe primeiro. Então, essa coisa, né? Pedro fez a mesma coisa com Cornélio. Então, eu acho que é isso. A fé não é para nos devolver para Deus, né? A fé é para nos devolver para os irmãos. Por isso que, sem a paternidade, a gente não tá se livrando do pai, porque não temos como mudar Deus. Mas sem a paternidade, a gente pode estar querendo se livrar dos irmãos. Perfeito.
interessantíssimo. E revolucionário, né, Paulo? Porque voltando aí à pegada da ciência, tem uma historiadora da ciência, Nancy Pearson, que fala assim: o problema dos nossos livros didáticos é que nós falamos das descobertas científicas sem falar da motivação dos descobridores. Quando a gente vai olhar para a motivação dos descobridores, eles estavam querendo, por um lado, conhecer como que Deus trabalha, mas, em grande parte, ajudar o irmão. Como que a gente pode ter uma solução para o irmão? Aliás, né, as grandes descobertas científicas, né, as descobertas científicas, elas vieram dessa motivação. Depois nós tivemos ainda, que é a maneira como essas descobertas vão ser comercializadas, que aí já mudou de assunto. Então, eu acho que provavelmente vai levar mais tempo combinar o preço da vacina do Covid do que definir a vacina. Então, talvez a vacina já tenha até sido resolvida, só não resolveu ainda qual laboratório que vai distribuir isso a que preço. Então, muitas vezes a gente já viu a humanidade sofrendo isso, né? Eu morei na Inglaterra e eu me lembro bem que lá eu me deparei com uma coisa assim que me chocou, né? Foi uma desconstrução assim, porque aqui no Brasil eu era acostumado a comer leite ninho de colher, né? Eu gostava assim daquele leite em pó, né? A gente achava aquilo assim. E aí eu descobri lá no Reino Unido que havia uma campanha contra a Nestlé por conta do leite em pó, porque a Nestlé, em alguns países mais pobres, ela fez uma campanha de desaleitamento materno para poder depois gerar um fomento, né, do comércio do leite em pó. Então, muitas vezes, feitas doações assim estratosféricas, né, fabulosas de leite em pó para populações pobres, encurtando o período do aleitamento materno. E até dizendo, o leite é fraco, vamos entrar com leite mais forte e tal. Então, havia uma campanha lá na Inglaterra de não consumo de produtos Nestlé por conta dessa questão, né, de que no Brasil aconteceu isso muito, né? Foi feita aí uma propaganda negativa, né, nesse aspecto. A gente viu isso com vários produtos no Brasil, né? O ovo. Né? O ovo foi vilão durante muito tempo, porque se a nossa população aprenderia tanto de carne, um produto é uma proteína de muito mais fácil assimilação, enfim. Então, muitas vezes, a ciência, né? Então, ela fica refém desse interesse. Então, a descoberta científica ela é sempre gerada, né, de uma mente que vê o irmão. Mas a indústria da ciência, muitas vezes, agora até a própria indústria da educação, né, o Eliel? Você está vendo? Meu Deus do céu. Então, essa conversa, esse meu empenho aqui, assim, eu estou aqui nessa conversa aqui com você, com a Uni aqui, isso para mim é esperança. Assim, eu faço isso por fé e esperança, porque nós estamos aí trabalhando uma instituição, a gente é vizinho de uma instituição, que é a Uni, não estou aqui fazendo propaganda, merchandising, mas que ela foi gerada dessa consciência. A gente está sempre falando aqui de homens e mulheres que colocaram sua ciência a serviço do irmão. Nem foi a serviço da religião, diga-se de passagem. Né? A Uni Evangélica não nasceu de um viés confessional, mas nasceu de uma cultura vocacional. Então, ela não estava a serviço de uma determinada confissão institucional religiosa. Ela estava a serviço das pessoas em verdadeira espiritualidade. Tanto é que todas as denominações se beneficiaram. Até aquelas que não eram nominadamente protestantes ou reformadas. Então, todo mundo na região aqui, todo mundo a partir de Anápolis e região, todos, né? Judeus e gentios, né?
É, gregos e judeus, todos foram alcançados, né? Foram servidos com a mesma qualidade. Né? Meu Deus, né? Ninguém É, furou a fila porque era evangélico. Isso, olha, Eliel, isso, como não diz o tem preço, né? isso é priceless. Nós temos que resgatar esse caráter, né, de uma espiritualidade bem vivida, voltando ao início da nossa conversa aqui. Sim, Então, os homens e mulheres que são a semente, que são o elemento primário, né, eles não deixaram isso. Né? Eles não foram acordar a Deus. Né? Eles foram acordados perfeito, por Deus. Levanta tu que perfeito. dormes. Sim, Então, ninguém, esses homens e mulheres não se viram no direito de acordar a Deus para fazer o trabalho deles. Eles foram despertados por Deus para fazer o seu trabalho e colocaram todo o seu conhecimento, né, como ferramenta da sua espiritualidade e nunca sim, cobraram o ônus sim, religioso, nunca taxaram, né, a entrega com ônus religioso. Sempre entregaram a sua espiritualidade sem a, a sem obrigar a tarifa religiosa, ter que frequentar esse ou aquele ambiente, mas serviram de maneira indiscriminada. Então, essa é a ciência. E foram, sim, puxa, né? Fizeram escola. Então, não eram sim, sim, medíocres. É outra sim, coisa também, assim, que é de torar, viu, Léo? Às vezes, assim, sim, gente que sim. acha que para fazer essa combinação vai para a mediocridade. Então faz de qualquer jeito, entrega de qualquer jeito, como se estivesse fazendo Não, um favor. Não. é, Houve apuro, houve dedicação, entregou o sim, melhor, né? sim, Foram sempre desenvolvendo, então foram fazendo sim, escola. sim, Então, chegaram enfermeiros e sim, fizeram escola de enfermagem, chegaram sim, médicos e fizeram escola de sim, medicina. Então, assim, ou seja, colocaram a cátedra como um sim, instrumento de uma espiritualidade bem vivida, né? E não refém sim, da religiosidade. sim. Né? É tão interessante, Paulo, que quando você vai olhar, por exemplo, o trabalho do Fanstley sobre a quinina, em 1923, 22, 23, as citações do artigo dele é de 1920, 21. Você fala, como assim? Aí você vai ver, o hospital aqui tinha, em tese, os mesmos aparelhos do Rio de Janeiro, Então, buscando na Alemanha, ele mesmo montando. Você fala, como assim, gente? Não é, é? Não é aquele negócio, já que eu vou oferecer esse trabalho no sertão, no lugar inóspito, onde o pessoal não tem nada, a não, gente faz um curativo. ou vamos fazer o profissional de qualquer jeito, né? Qualquer um serve. Não. O pessoal era estimulado à excelência, né? Então, Sim, assim, é isso, é a pessoa completa, né? Pessoa sim, completa, acessível em todas as áreas. A conversa que a gente teve, né, sobre a doutora Hed. Então, sim, assim, é impressionante ver assim, que, em momento algum, houve um comprometimento, né, da entrega em qualquer nível. Então, eu creio, sabe, Eliel, que fica aqui esse testemunho, e é isso que tem que emergir, né, dessa glacial, para a Europa, uma glacial, né? Para nós sim, aqui, um, um, um inverno. Né? Então, ou seja, esse tempo de quarentena, eu até falei que eu acho que o termo quarentena a gente começou aplicando ele para dias, e eu acho que não podemos começar a aplicar ele para semanas. Né? Eu acho que isso aí vai beirar 40 semanas. Né? E Deus trabalha é, mais com semana do que com dia. E então, assim, essa quarentena, que deve beirar aí umas 40 semanas, que possa ser a nossa seca, né, do cerrado, que faz eclodir, né, uma nova florada, um fruto novo, né, que a gente não tenha que ficar aqui, né, se alimentando de coisas mal guardadas, putrefadas, né, sim, sim, ou arremedos
Não, mas que a gente acredite mesmo nesse fluxo constante de vida. Eu acho que nós não temos que voltar para arremedos, para estereótipos, né? Para imitações, para coisas feitas de maneira artificial, essências, né? Às vezes a gente não tem manga mais, então faz aí uma mistura quimicamente, uma coisa que tem cheiro e gosto, mas não é, né? Carrega essa substância. Eu creio que vai eclodir desse aparente deserto, né? Esse tempo de seca aqui no Cerrado. É muito bom a gente viver aqui no Cerrado. É um ecossistema assim, muito favorável à reflexão, porque muitas vezes ele é rude aos olhos, né? Isso. Assim, agressivo, porque as árvores são torcidas, né? Quando caem as folhas, quando vem esse tempo da seca, agora você vê uma natureza crua, Muita poeira. mais ou menos igual o inverno, né? Na Europa, aquilo é árvore seca e chão branco, né? As cores desaparecem. E agora nós vamos ter o período mais grave da nossa seca agora, né? Porque a partir de agosto agora é que o trem vira terra mesmo. Isso. Mas é o momento em que tudo está gemendo interiormente para depois vir as flores, né? Vir aquela coisa maravilhosa das árvores frutíferas florindo e irrompendo. Então, eu tenho feito um apelo a todos nós que esse seja o esforço da energia concentrada, né? Do empenho, e não da dissipação, e não da distração. Agora não é a hora da espera, agora é a hora da esperança, da latência, do aprofundamento, da renovação de compromissos, do entendimento e da energia espiritual vital. Então, eu creio que quem aproveitar bem esse tempo agora, nesse sentido da construção, da troca, do aprendizado, da pureza, né? Limpar, desintoxicar, né? Esse jejum que desintoxica, né? Que depura. Eu acho que agora é uma época de depuração, né? Sim. No sentido mais espiritual. Não tem medo de ser confundido assim com essa coisa meio mística, não. É depuração mesmo da alma, da vida, para que possa surgir o homem na sua originalidade, na sua plenitude, né? Porque qualquer outro desafio que vier pela frente, ele vai ser ainda mais grave, né? Vai ser ainda mais forte, né? De maior impacto, porque cada vez mais gente no mundo, cada vez mais a nossa estabilidade ela se dá em parâmetros muito sensíveis, né? Uma coisa é você lidar com um desafio para 100 milhões de pessoas, como já foi no mundo. Agora são 6 bilhões de pessoas, né? Então, a forma que isso afeta, repercute, agrava, as velocidades aumentam muito, né? Os dias ficam curtos. Então, eu acho que é isso. É um homem de resposta mais rápida, mais pronta. Eu estou crendo nisso, viu, Eliel? Que a gente consiga ter um povo assim, pessoa de resposta mais rápida, mais percepção, mais sensibilidade, mais plenitude, mais lucidez. Viu? E estamos empenhados nisso aí. Quero aproveitar esse ensejo, porque hoje eu estou falando muito, né? Mas eu quero aproveitar esse ensejo para convidar as pessoas, né? Para informá-las desse nosso empenho, do empenho da própria Uni Evangélica, e entregar, em ser protagonista nesse sentido de entregar um ambiente que favoreça o desenvolvimento de uma espiritualidade engajada, presente, alerta, acordada, né? Que enfrenta suas tempestades e suas travessias. Acho que voltou aí, né, Paulo? E é tão interessante. Tá. É tão interessante isso, né, Paulo, que quando a gente pensa nesse período de incubadora, de latência, de purificação
porque pode vir momentos mais difíceis, faz também nos mais gratos no presente e mais aproveitadores, se é que a gente pode dizer assim, do que existe no presente, no sentido de ver o irmão, ver a família, ver o que tem de bom e não ficar naquela expectativa do que teve de bom, não é? Mas não há... Existe algumas coisas da ciência, né, que eu, como engenheiro, a gente sempre teve que trabalhar bem, né? Que é trabalho e potência. Então, o trabalho não é só a sua capacidade de esforço, mas é a sua possibilidade de deslocamento. Então, agora é momento da gente melhorar a nossa capacidade de trabalho, ou seja, produzir mais deslocamento usando o mesmo esforço. Deslocamento que eu falo é conhecimento, entendimento, deslocamento na percepção, na sensibilidade, ou seja, alcançar distâncias maiores para o mesmo esforço. Né? E aí o que é potência? Né? Potência não é poder. Né? Potência é uma equação de conversão. É maior a potência na medida em que você consegue realizar mais trabalho em menos tempo. Então, o trabalho é percorrer a maior distância com menor esforço, e potência é realizar maior trabalho em menos tempo. Então, eu acho que é esse o ser humano que precisa emergir desse negócio. Assim, um trabalhador melhor, porque ele alcança uma distância maior com o mesmo esforço que ele tinha antes, e as pessoas estão preocupadas, né, em recuperar a distância, né, e não em melhorar a distância. Então, não, agora é hora da gente, com o mesmo esforço, alcançar, ser levado a uma distância maior. E ter mais potência, ou seja, realizar isso num tempo mais curto. Então, eu tinha que ser um aprendiz mais rápido. Né? Então, se nós estamos levando aí um período longo para aprender, se Deus quiser, a gente sai disso aprendendo mais rápido, em nome de Jesus. Né? Então, pessoas mais potentes porque realizam mais trabalho. Ou seja, são mais rapidamente deslocáveis num período de tempo menor. Então, e aí, se a gente colocar isso na equação do Einstein lá, né, que seria trafegar na velocidade quadrada da luz, né, fazer essa massa, se a minha massa se deslocar na sua direção mais rápido, né, do que naturalmente se deslocaria, nós vamos conseguir transformar mais massa em energia e mais energia em massa. Então, o nosso poder de conversão da espiritualidade em substância tangível e de substância tangível em espiritualidade, muito melhor, vamos ser muito mais rápido nisso, muito mais eficaz. Né? Se a gente... Então, Jesus disse, assim brilhe a vossa luz, né? Com essa intensidade, com essa velocidade, que a gente se desloque mais rápido, que a gente não seja tão lento em responder à verdade. Né? A gente ficou aqui atordoado, nós gastamos uma boa parte do nosso tempo de aprendizado em lamentação. Né? Era o povo lá no Egito. Então, eles podiam estar aprendendo e ficavam lamentando. Em vez de a gente estar lamentando as coisas perdidas, a gente podia estar se dedicando a aprender mais rápido as coisas novas. Né? E melhorar a nossa conversão. Sermos pessoas melhores conversoras. Né? Isso talvez ele seja um convertido espiritual. O que é um convertido espiritual? Ele é um conversor melhor de espiritualidade em substância tangível, em ciência resolutiva, né? Em ciência promotora de justiça. Então, um cientista melhor, com resposta mais rápida, porque os problemas tendem a aumentar. Né? Então, eles não vão diminuir. E via de regra, parece que a gente é muito reativo, retardado, né? Retardado. Ao invés de ser um proativo dinâmico, né? E aí, tirar logo a roupa velha, a gente fica lamentando a nudez, né? Então, assim, sabe aquela coisa assim, a gente ainda quer, às vezes, se vestir como criança, né? E o apóstolo Paulo fala assim, não, rapaz, quando eu aprendi a ser adulto, eu me livrei rapidamente das coisas próprias de crianças. E a gente percebe hoje uma infantilização, né? Muita gente aí querendo preservar
um estereótipo infantil, de hábitos infantis, né? Muitas pessoas ficando ricas para poder ter o direito de continuar criança, né? Então, muitas vezes a gente está usando a riqueza para ter o direito de continuar criança e não usando a riqueza para assumir a possibilidade da responsabilidade. Então, muitas vezes nós estamos querendo manter o direito da infância em vez de assumir a responsabilidade do adulto. E é o que a gente está vendo. Então, homens e mulheres infantilizados, né? Que procuram, às vezes, no ambiente científico, apenas o direito de continuar criança, continuar comprando os seus brinquedos, né? Homens e mulheres que veem no ambiente científico a possibilidade de arrumar dinheiro para comprar seus carrinhos, suas bonecas e suas casinhas, né? A gente até hoje é como criança, quer comprar joguinho, carrinho, bonecas e tal, e fazer esse mundo da fantasia onde a gente põe as coisas onde a gente quer, né? E não viver a vida na sua responsabilidade. Isso é tão desafiador, Paulo, que já inventaram o termo adultolescência, né? Tem pesquisa sobre isso. Não, vou falar. Olha, eu acho que tem que esperar um pouco. Se eu esperar um pouco, a adolescência chega nos 60. E aí eu vou. Que a adolescência já foi aos 12, aos 18, aos 25, aos 30 e poucos. A adolescência agora já está em 40 e poucos. Se eu esperar mais um pouquinho, não for embora desse mundo, a adolescência ainda me alcança. Eu posso morrer adolescente. Adolescente. Paulo, muito bom falar com você. É muito bom pensar nessas coisas. Você nos provoca bastante. Isso é muito bom. Acho que essa dinâmica mesmo, né, que tira da zona de conforto, que revela muitas máscaras de uma religiosidade que às vezes se auto-engana, né? Enfim, é preferível, é o provérbio, né? É preferível a ferida que cura do que ficar com aquela doença latente a vida inteira, né? Então, quero agradecer mais uma vez e deixar com você aí as palavras, as considerações finais aí para a moçada, né? Muita gente acompanhando e a gente depois disponibiliza o vídeo, manda para muitos amigos, nesse intento mesmo, né? De que Deus nos dê graça aí de continuar crescendo, enfrentando os desafios, enxergando o irmão, não se ressentindo desse momento, mas aproveitando para uma mudança de entendimento, de postura de vida, né? Enfim, obrigado. Estar com você e as palavras. Bom a gente estar aqui e poder continuar nessa discussão né, e ser estimulado, estimular outros. É bom a gente lembrar que o conhecimento ele não produz vergonha, né? Então, o homem pleno, ele estava nu e não se envergonhava. E a primeira coisa que ele fez foi produzir uma ciência que traveste, né? Então, ele foi lá e usou a capacidade dele não para revelar o conhecimento que ele tinha, mas para travestir a vergonha que ele passava. Então, que a nossa ciência possa ser uma ciência de revelação e não de travestismo, né? Que a gente continue a usar a ciência para nos transvestir daquilo que não somos, mas para conhecer melhor quem nós somos e assim revelar conhecimento e não travestir nossa ignorância, né? Então, que a gente use a ciência para aprimorar o conhecimento nas relações, em lugar de produzir, né, a fantasia da nossa ignorância. Que a ciência não seja para fantasiar nossa ignorância, ou de um cientismo ateu, ou de uma religiosidade ignorante, né? Mas que a nossa espiritualidade seja carregada de conhecimento e que o nosso conhecimento seja amparado por espírito. E assim a gente vai conhecer o homem no seu todo, nu, mas não pelado. Então a gente vai saber o que é respeitar a nudez humana sem ter vergonha do homem pelado, né? Então, muitas vezes, hoje, a gente está aprendendo a ser o pelado e seduzir com o pelado e travestir o pelado, em vez de honrar e respeitar e dignificar o nu como expressão de conhecimento pleno, sem barreiras,
sem, né? Então, que seja um tempo de tirarmos a fantasia para poder redescobrir, né, a nossa verdadeira significado e nossa verdadeira identidade. Benção demais estar aqui. Muito bom. Estamos trabalhando, estou muito animado, viu? Graças a Deus. Sim, Então, sim. tempo de Deus. Muito bom. Valeu, Léo. E logo vem coisa boa por aí, né, Paulo? Estamos trabalhando aí, você tem sido nosso parceirão aí numa pós-graduação em teologia aplicada, né? A gente tem trabalhado esse tempo todo aí. Eu estou de férias trabalhando, o que é muito bom, porque a gente, enfim, a gente quer de fato se inspirar nessas pessoas, não só ficar contando a história delas, né? A gente Isso. quer que a nossa vida faça diferença e entendemos que muitas pessoas podem ter uma visão transformada, uma perspectiva, um sentido de vida bonito. E por É, isso que a gente está trabalhando aí nisso. é isso mesmo, estamos agarrados aqui. Valeu, benção, viu? Um abraço, Paulo. Deus abençoe todos vocês que participaram com a gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Toda segunda às 11 horas estamos aqui juntos. Um abraço. Valeu. Valeu.